Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal do canal, agradeço novamente. Então, você estaria assistindo esse vídeo de hoje. Esse vídeo, eu vou explicar o seguinte para vocês, né? É um tema com relação a estucamentos de concreto aparente. Por que eu estou abordando isso hoje, né? Porque é o seguinte, a gente foi contratado para fazer um laudo num prédio que é concreto aparente. Né, fizemos o laudo, entregando isso, foi especificado como que faz o estucamento, e assim, quando aí chamaram a gente só para ver o resultado final, se tinha ficado bom, né? E assim, sinceramente, eu fiquei muito desgostoso com o resultado. E vou explicar por quê, né? Primeiro, para explicar por que desse meu desgosto e o que eu acabei fazendo, né? Eu tenho que contar a história dos concretos aparentes para vocês. Quem tem aula comigo em curso, eu costumo explicar toda uma história do concreto. Simplesmente, é aparente, acabou. Não. Existe um contexto da arquitetura que faz parte do Brasil. O Brasil, depois da França, né, na época começou o concreto estrutural, é o que, né, tinha muito desenvolvimento tecnológico que tem até hoje. Nós somos muito, muito reconhecidos no mundo. Né? E o concreto aparente, né, ele tem um motivo. Então, você tem que tratar esse concreto com carinho e respeito, assim como um médico tem que tratar um paciente com muito carinho e respeito, né? Porque tem uma história, tem um arquiteto, né? Tem um conceito com relação ao entorno, né? Faz parte da nossa história, tá? Então, hoje o tema é estucamentos de concreto aparentes, tipologias executivas e controvérsias. Vamos ver por que essa controvérsia. Vamos lá, qual que é o histórico, né? Pelo que eu li numa publicação da revista Vejinha, ela dizia o seguinte, a repórter, né, que até acabei fazendo uma entrevista com ela sobre o que era o concreto aparente, mas a repórter escreveu bem o assunto. Então, assim, de onde que vem? Então, o país vivia uma ditadura militar. E as obras imponentes, como eu estou lendo aqui, estou sendo bem claro, como o Tribunal de Contas, na Avenida 23 de Maio, foram levantadas para promover o orgulho patriótico. O concreto prometia ser o material definitivo, simples e tão resistente quanto a pedra, dispensando manutenção. Então, aqui, a gente tem aqui o arquiteto chamado Giancarlo Gasperini. Ele foi, assim como o Rino Levi, assim como o Vila Nova Artigas nem tanto, né? Mas muito Rino Levi, muito o Paulo Mendes da Rocha, né? E o mais novo, assim, que gosto muito de um concreto aparente, é o Rui Otaki também. Então, assim, esses arquitetos, não é qualquer arquiteto, né? É o arquiteto. Né? Eu tenho livros desses caras. Se você pegar os detalhes de desenhos, dá de 10 a 0 qualquer AutoCAD de BIM que tem por aí. Tamanho, nível de detalhe e os cuidados que eles tinham, tanto que as obras são grandiosas, como vocês podem ver. Então, você tem aqui o Tribunal de Contas, que é o chamado concreto bruto, né? Brutalista. Né? Quando assim se desforma, assim se fica. O que nós temos hoje, em algumas obras, é o chamado concreto espelhado, que é um concreto que é desformado, né? Liso, e se faz um tratamento superficial para proteger contra a ação de cloretos e contra a ação do gás carbônico. Um verniz sobre uma base de silicone, que eu vou explicar o que é isso. Tá? Então, o brutalismo ele influenciou a arquitetura internacional e a brasileira nos anos 50 e 70. Né? A acepção original, a concepção, né, do termo surgiu para dizer o uso do beton bruto, concreto aparente, pelas obras de Le Corbusier, na França, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? A Europa ficou destruída. Tinha-se que se construir muito rápido para as pessoas poderem morar, para as pessoas poderem trabalhar. Então, da onde saiu essa história de desforma, tá pronto, vai lá e se enfia e mora. Né? Tipo como se fossem essas casas de paredes de concreto, né? Esses prédios que é muito mais rápido de ficar pronto, não demanda chapisco em bolso,
e nem acabamento final. Assim está pronto, assim se pinta ou se mantém o concreto aparente e as pessoas já podem morar assim que tiver o acabamento interno, né? Então, Le Corbusier foi um grande nome da arquitetura. Então, arquitetos brasileiros, como esse que eu mencionei, né, eles seguiram essa escola de Le Corbusier. Né? Você tem prédios maravilhosos. Tem um livro do professor Vasconcelos, Arquitetura Moderna Brasileira, que mostra uma série de concretos aparentes que tem. Tem até um outro livro também focado só nisso daí. Tá? Então, aqui a gente tem uma obra na França, e aqui é o Museu Guggenheim, lá em Nova York, que é um concreto aparente branco. Assim como a gente tem o Iberê Camargo, assim como nós temos aquela ponte em concreto branco em Brusque, né, que é eu lá, quando eu fui visitar, né, o museu, que eu tinha feito minhas férias lá nessa cidade em 2015, 2016. Então, o concreto bruto é a cara da cidade de São Paulo. Né? Marcas importantes da paisagem, como o MASP, a Lina Bobardi, também é uma arquiteta brutalista. Só você ver o MASP, só você ver o Sesc Pompeia, que é totalmente concreto bruto, né? Que é um concreto aparente. Tá? A Vila Nova Artigas, né? Lá do prédio da FAO, é um outro exemplo de concreto brutalista, que é lindo esse prédio. Tá? Então, é o conceito da arquitetura do concreto aparente. Vamos lá, vamos continuar. Aqui a gente tem o Museu da Escultura Brasileira, do Paulo Mendes da Rocha. Então, mais os brutos, mais caçulas, também penam. Por quê, né? Porque, assim, eram concretos, ninguém tinha esse conhecimento naquela época, da deterioração do concreto frente às ações deletérias do meio inserido. Então, hoje se sabe, quando vai fazer um concreto brutalista, da necessidade de cobrimentos maiores, né, consumos de cimentos adequados, a resistência do concreto que atenda à durabilidade em função da região que se localiza, também a resistência, consumo mínimo e tudo mais, tá? Então, aqui é um outro prédio também, o Guaimbê, do Paulo Mendes da Rocha. Esse prédio é maravilhoso, fica na Doc Lobo. Eu fui nesse prédio uma vez fazer uma visita para orçamento de laudo, né? E ele é todo em ripa. O Paulo Mendes da Rocha queria o quê? Um concreto que desformasse e mostrasse as emendas das ripas de madeira. Quer dizer, é um trabalho de arte. E é um concreto brutalista. Você não pode chegar nesse prédio e simplesmente estucar ele, né? Eu tenho que limpar, recuperar, fazer um traço de argamassa de estrutural ou de concreto na tonalidade mais próxima possível do original, e depois eu faço uma proteção superficial de pintura que não altere cor nem brilho, tá? Então, é o que eu falei, os brutos, eles endurecem, né? Quer dizer, endurecem, mas eles ficam fracos, por causa da ação deletéria. Então, se você pegar as normas brasileiras, né, concreto, cimento, porte, né, preparo, controle, recebimento e aceitação, execução de estruturas de concreto, projetos de estruturas de concreto, principalmente a de projeto de estruturas de concreto, você vai lá, você olha em mecanismos de envelhecimento e deterioração, você vai saber a zona, você vai dimensionar esses cobrimentos, você vai dimensionar o consumo mínimo, você vai dimensionar a resistência mínima, né, do meio ambiente, em função do meio ambiente. Você pode até escolher cimentos com baixa teor de cal livre, CP3, CP4, por exemplo, que lixivia menos, entendeu? Que vai ter mais resistência com relação a sulfatos, às águas puras e tudo mais, tá? Então, a agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que atuam sobre a estrutura de concreto, independente das ações mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e outras previstas do dimensionamento da estrutura de concreto, tá? Então, vamos lá. Então, assim, em função da ser uma zona rural, ser uma zona urbana, zona 2, ser uma zona de marinha, ser uma zona industrial, né? Por que a gente tem que pensar? Porque se for uma zona urbana, por exemplo, né, aqui como São Paulo, o que agride um concreto aparente? Primeiro, as águas puras, né, que são sedentas por sais, que entram em contato com esse concreto,
vai lixiviar a superfície, né? E lixiviando essa superfície, os poros vão se abrir. E vai ser uma migração dos outros agentes deletérios, como, por exemplo, essa chuva com dióxido de carbono, a gente vai ter também ácido sulfúrico, que também vai aumentar essa dissolução da superfície desse concreto aparente. É por isso que quando a gente vai fazer uma recuperação de um concreto aparente, que foi projetado numa época onde não se previa esses descobrimentos, né, antes dessa norma 6118, né, que não tinha essa noção de durabilidade, hoje esses concretos que estão sofrendo, a gente faz um estucamento. Só que tem que ser um estucamento que mostre as nuances de um concreto aparente. E é isso que eu não vi nessa obra que eu fui visitar, as nuances de um concreto aparente. Vou explicar por quê. É mais um alerta, eu não sou dono da verdade, de forma alguma. Né? Eu estou dando a minha opinião, né, que eu aprendi com a minha professora, que foi a Maria Noronha, e com o Hageb também. E o que você vê nos livros que dizem o que é um estucamento. Tá bom? E, né, então, tá, vamos ver essa obra aqui, tá vendo? Do Nube. Se você chegar perto, ó, tá vendo? A porosidade, ela se abre por causa da lixiviação. Claro que esse prédio, feito, concretado, desenvolvido o projeto pela JKMF na época, né? E o concreto foi elaborado pela doutora Maria Noronha, eles pensaram no requisito de durabilidade. Porque eu não posso pegar essa obra do Paulo Mendes da Roça, simplesmente lá estucar, passar um silano, um verniz e deixar ele um aspecto de concreto espelhado, porque tem que ser um concreto bruto. Então, aí é uma recuperação, por exemplo, que eu não posso estucar de forma alguma. Simplesmente lá faz reparos dos trechos muito ruins e aplica pelo menos um silicone, um silano, né, que é para aumentar a tensão superficial e a água escorrer junto com a sujeira, o máximo que dá para fazer. Tá? Mas um prédio mais velhinho, que eu não tenho um cobrimento, eu sou obrigado a recompor aquela pasta superficial pelo estucamento e dar uma proteção de pintura, né, que garanta a durabilidade. E esse estucamento tem que ser feito virado na obra, tá? Que a hora que eu aplique, comate as superfícies desse poro, mas mantenha-se as nuances mais próximo possível, né, do nosso concreto aparente. Ok? Outra coisa que integrado na superfície concreta aparente, aqui é de uma apresentação, tá? Que uma vez fizeram lá no Mackenzie, eu fiquei com ela, eu gostei, é muito bom. Então, os principais mecanismos, então, a carbonatação, a lixiviação, a retração, a condensação salina, fuligens, né, que dá aquelas manchas escuras, fungos, né, que também deteriora, ataque químico, tá? Então, assim, a gente tem a barreira física, que quando ela não foi devidamente projetada nos prédios dos anos 50 e dos anos 70, né, ela é menor para ser concreto aparente. Não foi feito para isso. Ninguém projetava naquela água para concreto aparente. Achava que ela desformar, acabou a maravilha do mundo, né? E não é bem assim depois que estudou-se a questão de durabilidade na atualização da norma. Então, assim, existe um requisito, uma questão que ocorre quando você lança o concreto dentro dos moldes, né? Existe o efeito forma, que puxa a pasta nas superfícies e vem a pasta e parte do agregado miúdo, da areia, formando uma camadinha de até 5 milímetros. Aí vem a argamassa e o concreto. Às vezes nem a argamassa tem, já é o concreto com brita mesmo. Então, o que é o estucamento? Quando eu vejo uma superfície, voltando aqui ao slide, que está desta forma, vamos supor que é um concreto que permita eu estucar. Né? Eu vou criar essa pasta de cimento numa tonalidade e aplicar, proporcionando nuances da originalidade, o mais próximo possível da originalidade desse meu concreto aparente, tá? Então, vamos lá. Além disso, tá? Esse estucamento também tem uma função do quê? De uniformizar, que nem nessas fotos aqui. A gente tem reparos, tá vendo? Ó? Né, localizados desse concreto. A hora que eu estuco, eu consigo uniformizar. Quer dizer, disfarço um pouco. E o estuco tem essa função, tá? Sem proteção nenhuma,
sem estucar, sem nada, a água vai penetrar, o cloreto, né, o CO2 e a CO3. A partir do momento que eu estou estucando e estou fazendo uma proteção de pintura também, com silano-siloxano de base e um verniz em cima, estou protegendo contra a água, contra a ação do cloreto, contra a ação do gás carbônico e dos sulfatos também. Tá? Mas eu não vou entrar no mérito de explicar essas pinturas, eu vou entrar no mérito só do estucamento, que é o que está interessando hoje. Tá? Então vamos falar dessa pastinha aí, onde você aplica na superfície de um concreto. Tá, vamos lá. Essa pasta aqui que você aplica com uma desempenadeira. Eu acho que não pode ser metálica, tem que ser de plástico, porque vai que ela está enferrujada, vai manchar com a ferrugem, né? Então, o que significa estucamento? É um substantivo masculino, ação ou efeito de estucar, revestir de estuque, estucagem, estucarmento. Peguei no dicionário, né, o significado da palavra estucamento, tá? É igual eu pegar uma velhinha, que está aqui, aplicar um pancake nela, para cobrir todas essas rugas, deixando, no caso, um pancake da cor da pele dela, né? Se a pessoa for morena, tem o pancake para moreno. Se a pessoa for clara, muito branquela que nem eu, vai ter o pancake para o branquelo, né? É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, uma maçã toda enrugada e aplicar um spray de ácido de vitamina C. Tem em lata, que eu uso no rosto. Ajuda muito a criar um ácido, né? Que ajuda muito a tirar rugas também. Existe esse produto, tá? Que eu até uso para manter ruga, para não ter ruga. Né? Se aplicar a maçã, ela melhora, tá? Então, o que é essa proteção? Ela tem essa função, tá? Tem uma publicação, a primeira publicação que eu vou falar, tem uma publicação de uma dissertação de mestrado, tá, de 2016, esse engenheiro aqui, o Milton José Ribeiro Chaves, chama-se Procedimentos de Produção, Proteção e Manutenção de Estruturas de Concreto Aparente. Então, o que ele fala? O tratamento de recuperação das estruturas deverá ser, portanto, especificado com os seguintes objetivos: corrigir imperfeições causadas durante a execução das formas, reparar falhas de concretagem de pouca profundidade, dar acabamento em reparos estruturais, ocultar juntas de concretagem, corrigir o desvio de planeza, tamponar fissuras superficiais passivas e bolhas de ar, uniformizar a coloração, modificar a textura do substrato de um concreto convencional, então dando com características de concreto aparente, recebendo uma proteção superficial. Então, o que ele define como pasta de estucamento? A pasta de estucamento é um revestimento de pouca espessura, da ordem de 5 milímetros, de 1 a 5 milímetros. Sua aderência ao substrato é fundamental para garantia do sistema de proteção superficial. Concretos com superfícies muito lisas e baixa porosidade de elevadas resistências mecânicas dificultam a colagem das pastas e dos revestimentos de argamassa. Dessa forma, as resinas adesivas incorporadas à mistura da pasta proporcionarão melhores propriedades de aderência, de elasticidade, de resistência ao desgaste, de impermeabilização e evitará as retrações. Né? Aí ele fala aqui, ó, o tratamento de concreto utilizando pasturamento, além das funções citadas anteriormente, visa de maneira geral preparar adequadamente as superfícies para receber o sistema de proteção. Porque se você aplicar um verniz, tem que estar liso. Né? Você não pode aplicar um verniz com superfície irregular. Ele não fica ruim, fica mal feito. Né? Normalmente a pasta é produzida na obra, para submeter a mesma coloração do concreto. Então você tem que fazer painéis com teores diferentes de cimento branco e cimento preto, cimento comum, tá? A pasta, e você tem na fábrica também, só que é o que eu estou dizendo, os da fábrica, eles não dão esse aspecto dessas nuances do concreto aparente. Você entendeu? É isso que eu vou mostrar para vocês. Vai dar um aspecto de um concreto pintado. Você está matando uma história usando assim. Então, certo é você, meu ponto de vista, é fazer na obra. A não ser que o cliente goste. Você vai fazer painel também com argamassa pronta, já industrializada. Cabe ao cliente escolher. Desculpa, se ele não sabe, não entende arquitetura,
Explica para ele, como eu expliquei na Embi Morumbi, que tinha que ser virado na obra, porque tinha uma história ao prédio deles. Tá? O que eu estou explicando para vocês, eu falei para o diretor, que era para não mudar aquilo lá, né? Porque era assim que nasceu o prédio. Entendeu? Então, a pasta de estucamento deve ser preparada por meio de estruturador mecânico e tudo mais, tá? Então, ela fala, quando é na obra, olha, é um traço 3:1, cimento Portland cinza e branco. Pode ser 2:1, 2,5:1. Você faz os painéis, né? E adesivo e água na proporção 1:2, para dar liga, para evitar retração. Em alguns casos, ou sempre, você tem que colocar uma certa proporção de até 15% de areia fina, muito fina. Aquela areia Ribeirão Preto. Tá? Aquela de diâmetro inferior a 0,2 milímetros, 0,3 milímetros. Muito fina, que é para evitar também a retração dessa pasta. É como se você tivesse aquele finos que você coloca em texturas grossas, para não dar retração. Tá ok? Então, aqui, ele coloca até uma foto aqui, ó, no trabalho dele, com esse volume onde você tem uma parede e foi feito um estucamento com o material preparado. Ó, mas se vocês olharem bem, eu pedi, espero que o vídeo vocês enxerguem direitinho, você vê que aqui é o concreto bruto, né? Com as emendas e tudo mais. Aqui você vê, ó, foi estucado, cobriu algumas as imperfeições, mas ó, você tem as nuances do nosso concreto aparente. Porque foi feito com pasta virada na obra. Foi essa a minha indignação quando eu fui ver a obra lá, que não estava com essa cara, tá? Então, vou até segurar aqui mais esse vídeo, vocês leem com calma o que está aqui. Então, ele fala aqui o seguinte, né? E é o virado em obra, tá? Tem um livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, do Paulo Helene, que está aqui. Esse livro eu comprei a primeira edição, quando saiu, em 1900 acho que 91, uma coisa assim, eu fui, né, comprei, né, comprei nada, eu ganhei de presente, eu ganhei de um colega aí que vocês conhecem, o Renato Sade, ó, tá até aqui, ó, uma dedicatória dele para mim, me deu na época, tá? Então aqui, ó, aqui o Paulo Helene fala nessa página aqui, ó, tá vendo? Tem, ó, poderá ser utilizado uma pasta para estucamento preparado na seguinte proporção: 2 volumes de cimento Portland comum e um volume de cimento branco, um volume de alvaiade ou areia fina com diâmetro máximo menor ou igual a 0,3 milímetros. Misturar bem e adicionar solução de Nitobond AR, que era na época o aditivo da Fosroc, né? Ou Nitobond para 1, né? E 3 de água. A proporção entre cimento Portland e plano poderá variar um pouco em função da tonalidade original do concreto. Então, quando você vai fazer um estucamento, você tem que fazer painel para mostrar e chamar o seu cliente para ele escolher, ou mostrar para ele que esse estucamento é a nuance mais próxima do original do prédio dele. Então, você tem que deixar um painel lá também, sem aplicar nada, lá lixado e lavado, para ele também ver o que é original e a pasta que você está fazendo. Para aquele que é um pouco mais escuro, um pouco mais claro, mas tem que manter a nuance desse concreto aparente, tá? Tem um outro livro também, que faço questão de mostrar aqui para vocês, ó, que eu também tenho. Aliás, o que eu tenho de livro em casa não está escrito. Tenho mais de 40 livros, porque eu fui colecionando. Eu não sou adepto a livros digitais. Eu acho que tem que ter na mão o livro. Porque aí você pega na mão e lê. Digital fica no computador, ninguém lê. Né? Então tá aqui, ó, do Paulo Fernando, ele era diretor na Concremate na época. Ele fala o seguinte, ó, está aqui, ó, nessa página aqui, tá? Ele fala, o estuque é composto de cimento branco, cimento Portland e emulsão acrílica, 2 volumes de água para 1 volume de acrílico. Sua consistência deverá ser cremosa, antes de aplicar, deve saturar o substrato. A utilização de PVA só é permitida para áreas internas, mas eu uso externa também. São usadas em áreas externas, devido à ação da chuva, pode sofrer dissolução parcial. Não, mas se você aplica por dentro é PVA, por fora é acrílico, ok? Então o livro aqui, ó. Esse livro vocês até acham para vender no estante virtual também, tá? Então vamos lá. O virado na obra, o que que é? É isso aqui, ó. É você pegar um cimento,
pegar, né, o cimento branco, a areia fina, a resina, Passebal Crio 5000, um exemplo, ou Vedafix, Sikafix, qualquer coisa, dê só a dosagem certa conforme o fabricante, porque se for, é sempre 2 para 1, às vezes é mais concentrado, como esse aqui, tem que diluir mais, tá? Então, o estucamento é feito com a mistura de cimento branco, cimento comum, aditivo acrílico e água. O objetivo desse processo é preencher todos os poros de concreto e criar uma superfície lisa, que isso é utilizado em empilhadeira metálica, mas eu prefiro a de plástico, porque vai que ela está enferrujada no dia seguinte e vai manchar lá a minha superfície, tá? E você tem os materiais que vêm pronto, vem em saco, em caixa, né? Vem em latas de plástico, né? Dependendo do que for, tá? Então você vai misturar, então, aí na obra, né? Ou industrializado, tá? Qual que é a diferença que a gente repara aí nas obras? Agora, só falta. Então, assim, você vai aqui, vamos ver o primeiro caso aqui da obra que foi feita pela Serpol, tá? Foi recuperada a superfície, nós fizemos uma série de painéis. Então, eu pedi para fazer com tons diferentes, incluindo também um material industrializado, tá? Então, o cara aplicou aqui, tá? Esse aqui aí aplicou o verniz da Denver, né? Que foi o escolhido para verniz, para Silano também, que é excelente material, né? Aí aplicou também, ó, tá vendo? Os tons diferentes. A gente tem tons diferentes aqui de cimento branco, cimento comum, tá? Aqui, então, aqui separando. Aqui é um tom que está esperando secar, né? Aqui é um outro tom, ali é outro tom, né? Você vê a diferença, né? Tá esperando o processo de cura, né? Feito isso, passa uma lixa fina para tirar o excesso, depois que deu a cura, e passa o silano, e em seguida o verniz desse fabricante, tá? Então, aqui a gente tem o painel 1, painel 2, painel 3, painel 4. Tá? O 1, o 2 e o 4 são aqueles virados em obra, com texturas, com teores diferentes, cimento comum, cimento branco. O 4 é industrializado, tá? Tá aqui, ó. O 1, o 2, olha as nuances. Olha as nuances, tá? O 3, olha, muito uniforme, tá? E o 4, ó, olha as nuances. Não tem que ver as nuances. Espero que vocês estejam vendo, consigam ver, né? Aí chamou lá o diretor do hospital, que é um médico, foi lá e ele acabou escolhendo o industrializado. Ele é médico, ele não entende do assunto, mas o que manda o cliente. E ficou essa cara de um concreto aparente pintado. Não é um concreto com aquelas nuances de um concreto aparente, mas é o que o cliente queria, tá? Foi aprovado pelo dono da obra, o industrializado. Para o meu gosto, isso para mim é uma cara de concreto pintado. Não é uma cara de concreto aparente com aquelas nuances bonitas. Ok? Mas gosto é gosto, não se discute, né? Aqui, ficou desse jeito. Tá fazendo a função dele? Tá protegendo a estrutura, tá? Repôs aquela nata de cimento. Mas matou a arquitetura original do prédio. É isso que eu não gostei nesse outro prédio que eu fui, que eu vou mostrar bem no final para vocês, tá? Foi a Serpol que fez uma empresa muito caprichosa. Essa outra obra é lá em Ribeirão Preto, né? Quem contratou a gente foram os usineiros de álcool e açúcar. Eles compraram 3 galpões, né? E pediram fazer um laudo de tudo. Aqui é o prédio, que era um antigo prédio administrativo, que era uma fábrica de equipamentos odontológicos. E a gente fez toda uma inspeção nessa região. Então, nesse prédio, quando eles chegou à fase de recuperação da obra, que eles contrataram mão de obra local, a gente foi lá dar o treinamento. Né? Então, olha, tava bem ruim, bem sujo, tava fissurado, tava bem ruimzinho mesmo, tá? Tá bem ruim, ó, tá vendo? Todo manchado, né? O que a gente fez também? Cheguei lá e pedi, vamos montar um andaime que eu quero fazer tons diferentes de concreto aparente, né? Usou até uma bombona lá, cortada na metade para misturar, tudo bem. É o que tinha lá. Então a gente aplicou, tá vendo? Aplicou em excesso, esperava secar, passava a lixa fina, né? Aqui é o produto industrializado, tá? Aqui
Aqui, ó, tá vendo? Aqui é o outro produto também, de outra marca, industrializada, tá? Aqui é o industrializado, você vê que fica uma cara de pintura, né? E aqui é o resultado final. Você vê que tem umas nuances, né? O arquiteto escolheu o que a gente virou na obra, porque ficava umas nuances, ficava aquela cara de chapada. É que a fotografia não está ajudando muito, mas você vê que não está aquela cara de concreto chapado, como ficaria, né? Aqui também. Aqui o resultado final, você vê as nuances das placas de concreto. Você vê que aquelas nuances que tem que ficar, tá? Aqui também, ó, as nuances. Esse concreto recebeu pinturas de verniz e recebeu sobre silano também, né? Tá? Que tá o que foi aprovado, virado na obra. Aqui também. Você vê aqui as nuances do concreto aparente, tá? Foi o que o arquiteto quis. Só para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma comparação. Olha bem isso daqui, tá? Aí você vê que esses são os galpões, eles têm 200 por 100. A gente fez toda a inspeção, né? Estava bem sujo, porosidade bem aberta. Fizemos todas isso. Aqui é o outro galpão também, né? Estava bem ruim o concreto. Fizemos todo um mapeamento, né? Tanto por fora quanto por dentro, de como que faz a recuperação e tudo mais, tá? Tá aqui e tudo mais. O que a gente viu aqui? Ó? Aqui é na fase da obra, a hora que eu fui ver o resultado, eu falei, nossa, seu Carlos, o senhor estucou isso aqui, tá bonito, né? Tá bem um concreto tão bonito aqui envernizado. Eu falei, não, eu só lavei, tamanha qualidade desses pré-moldados, nós só lavamos e apliquei um silano só. Então você vê, ó, aqui ele só lavou, aí você olha isso aqui, tá muito parecido com o original. Por quê? Foi feita uma tonalidade do que seria o nosso concreto original da obra. Então você olha de perto, a diferença é que esse concreto, nós tiramos os poros porque estocou, né? Mas esse aqui não foi tirado, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo os poros? Mas ele foi lavado, recuperado com argamassa virada na obra, estrutural, né? Você vê que está bem próximo à cor. Ele fez uma dosagem para chegar o mais próximo possível. Então, usou o bloco de 60 e 80. A formulinha que foi passada, cimento branco, cimento comum, né, areia, ele fez várias argamassas, fez testes e conseguiu um traço próximo do original. Tudo bem, o acabamento não está parecido, mas a cor ficou muito boa. Você vê aqui, ó, tá vendo? Ó? E é um concreto sem estuque. Quer dizer, isso ficou uma cara de concreto original aparente. Tá? Olha que bonito aqui. A mesma coisa. A mesma coisa aqui. Tá? Ficou bem bonito, ó. Olha as nuances que eu quero dizer para vocês. Não tá com aquela cara que passou um rolo de tinta, de cimento, tá bom? Olha que interessante essa foto, né? Você vê que são placas que foram moldadas no local. E aquela região de Ribeirão Preto, ela tem muito basalto, né? Então eles usaram o agregado da região, que é basalto. E o basalto, ele não... O agregado graúdo, ele é muito duro, né? Então o agregado graúdo não consegue ele consegue ser redondinho, né? Ele é cheio de arestas. Você vê que é uma argamassa, é um concreto, mas argamassado para conseguir ter trabalhabilidade. Mas está lá. Até hoje, esse galpão é de 1978, uma coisa assim. Tá? O prédio da Paulista aqui que a gente fez, o laudo também, tá? Que eu falo que é da AMB Morumbi. É um concreto aparente, né? A obra aqui foi feita por uma empresa chamada Sem Engenharia. Eu não conhecia, eles ganharam a concorrência lá, não fui nem contratado para acompanhar o serviço, tá? Você vê, estava bem deteriorado, muitas fissuras, feita toda a recuperação. E aqui é o prédio depois de pronto. Olha as nuances do concreto aparente. Utilizando o quê? Utilizando a pasta de cimento produzida no canteiro. Então, se você olhar de perto, né? Aqui é uma outra foto. Se olhar para você ver as nuances do concreto aparente, está vendo? Como aquele rapaz do mestrado comentou, como o Paulo Helene comenta, como a Noronha falava. Né? Só que é um concreto aparente espelhado, porque tem silano e tem verniz. Né? Mas por que usa silano e verniz? Porque não tem um comprimento, a gente tem que usar esses materiais para proteger contra cloreto e contra gás carbônico. Mas você vê as nuances
do concreto aparente. Você consegue enxergar isso daqui. Não tá aquela cara de rolo de pintura de cimento. Tá ok? Olha que bonito, ó. Olha as nuances do concreto aparente, tá? Olha que bonito. Eles estão fixando essas pecinhas metálicas para o caixilho não abrir e ficar fixado na fachada. Então, olha aqui as nuances do concreto aparente, tá vendo? Ó? E olha o capricho que eles tiveram nos frisos, né? Coisa que, se você usar aquele material pronto, você não consegue fazer isso, tá? Aqui é uma outra obra, também lá na Vila Nova Conceição, feita pela Complexo Engenharia. Daqui para cima, né? Voltar aqui. Daqui para cima é o apartamento de cobertura de um cara aí que é dono ele cria videogames, cria jogos de videogames. Eu não vou falar, o cara é milionário. Comprou R$ 2 da cobertura, ele mandou arrumar só a cobertura dele. Daqui, esse andar, esse andar e esse andar, porque o pessoal de baixo não quis fazer. Então tá bom, mas o meu é um, né? Que ele não queria assim, estava cheio de problema, a fachada. Mas olha que bonito, ó, estucamento virado na obra, tá? Desse jeito. Você vê as nuances do concreto aparente. Claro, um silano e com verniz em cima. Então, dele, apartamento é isso aqui. Esse andar e esse andar. Né? Foi cerca de, acho que 900 metros quadrados o total área do apartamento dele. Que o pessoal, que é o engenheiro lá da Complexo, olha que bonito aqui, ó. Tá vendo? Se você olha de perto, ó, olha as nuances do concreto aparente. Não tá aquela cara do rolo de pintura, tá? Aqui também, ó, que bonito o concreto aparente. Com o concreto aparente espelhado, né? Não é um concreto aparente brutalista, que não é, mas é um espelhado. Mas você enxerga a base, você enxerga as nuances, né? Ele fez painel, vamos escolher lá o painel, qual, aliás, eu não, né? Ele fez, a engenheira lá, da gerenciadora, escolheu, junto com o arquiteto. E a arquiteta, uma mocinha, ela escolheu esse aqui que ela gostou, que era o mais parecido com o original, tá? E ficou assim, ó, tá? Nos frios eles colocaram selante porque já tinha originalmente esse selante aqui, não tem função nenhuma, mas colocar, tá? Tá vendo? Igualzinho, ó, o nosso concretinho lá da fábrica, onde não tem estuque, não tem nada, só tem um silano. Igualzinho. Aqui, aqui, aqui e aqui. Só para vocês verem. Tá feito pela Complexo. Esse andar aqui ainda não tinha nem passado verniz ainda, só estava com, e nem silano, só estava com estucamento. Ó, você vê as nuances do concreto aparente. Pessoal aplicando aqui da equipe, né? Já aplicando a primeira demão de silano, tá? Esse aqui é um predinho lá do Sesc da Paulista, a parte de trás da Alameda Santos. A especificação desse painel em concreto aparente foi feita pela professora Maria Noronha. Eu tenho esse relatório, que ela especifica aí. Ela coloca lá o traço de estuque. Vê, uma prédio já faz aí uns 15 anos, mais ou menos, que está recuperado isso daí, tá? Então, você olha de longe, você vê as nuances do concreto aparente. Você olha de perto, ó, você vê ó, aquele estuque de rolo, né? Você não, porque vai brigar com as empinadeiras, você consegue respeitar os frisos, as emendas das formas. Você não está matando. Então, aqui, ó, você consegue enxergar, olha que bonito. Já é uma obra que até está voltando às patologias, tá? Mas preservou-se a originalidade, tá bom? Aqui também. E esse prédio da Gazeta, esse tratamento feito com estucamento virado na obra, é a coisa mais maravilhosa. Eu peguei um dia da semana passada, eu andei olhando todos os prédios, eu fiquei inconformado com o que eu vi, né? Que a diferença entre o estuque virado no canteiro e o estuque industrializado. Olha que bonito aqui, ó. Você vê todas as formas, os painéis de formas. Isso é um trabalho de um artista, essa recuperação que foi feita. Eu queria saber quem foi a empresa que fez isso. Não, então você olha de perto, olha as emendas, olha as nuances da base do concreto, ó, a original, você vê até a marca das formas, que você consegue com isso, com o estuque virado na obra. Porque o cara estudou a cor original. Isso é um trabalho de artista, tá? Isso sim que é muito bonito, né? Olha que coisa mais linda. Aí aplicou-se o quê? A proteção de silano e o verniz, porque é um concreto aparente antigo que não tem os cobrimentos. Mas você consegue enxergar, não matou a obra, tá ok?
com estuque virado no canteiro. Igualzinho, eu faço questão de mostrar o prédio, né, os painéis PIS, lá da obra de Ribeirão Preto, ok? Agora, olha o industrializado, né? É o que eu falo, gosto é gosto. Está atendendo durabilidade? Vai atender, porque você está uniformizando. Mas se você for ver, ó, tipo, tá apagado. Parece que eu passei uma tinta. Não tá assim, não é igual, não representou a sua originalidade, porque ele já vem pronto. Não dá para você estudar, fazer um estudo de dosagem dos teores de cimento branco com cimento comum, para você chegar e assim, você aplica às vezes com rolo, né? Ou com a desempenadeira, acaba saindo espessuras grossas. Então você vê que os frisos, até os frisos matou-se os frisos do prédio, tá vendo? Então você olha aqui, ó, tudo manchado. Eu não sei se foi mal feito ou se é assim mesmo, né? Olha, totalmente manchado. Aí o engenheiro falou para mim que aplicou verniz, né? Para mim, eu joguei água, escorreu, tá oscilando, mas eu não estou vendo verniz aí, né? Então você vê as manchas que ficaram, ó. Não é nuance, são manchas que ficaram, né? O estucamento não atendeu. Você vê, matou o friso. Você olha aquela obra da Gazeta, você vê os frisos bem feitos. Você olha a obra até lá do SESC, você vê os frisos ainda, que o friso matou, porque é uma pasta difícil de trabalhar, né? Então ela tem que ser bom, tá? Então, olha a diferença, ó, você matou o concreto aparente. Aqui você também, ó, você vê as mãos, você vê, ó, você matou o concreto aparente. Aqui não fica tão em destaque, porque são pilaretes e vigas finas, né? E não fica tão em destaque. Mas aqui nessa viga de transição, a hora que você vê, ó, tá vendo? Onde é viga normal, onde é viga dos andares e dos pilaretes, tudo bem. Mas você pega a viga de transição, que são áreas grandes, você vê que tá, sabe, não tem aquela nuance do concreto, parece uma pintura que foi feita por cima. Ok? Parece uma cara de pintura, né? É muito triste você ver isso. Né? Então, aqui, ó, olha a fachada lateral. Você vê, de longe está bonito, mas está com cara de concreto pintado. Olha aqui, ó. Cadê as nuances que tem as obras do Gazeta, do Sesc, lá do Victor, da cobertura, lá da Vila Nova Conceição, né? Não tem aquela nuance. Parece que eu pintei o concreto com uma pasta de cimento, né? A função tá lá, ó. Ele aplicou, tá? Joguei água, tá escorrendo. Né? Tá tendo a função, mas a beleza do concreto aparente não foi atendida. Tá? Esse prédio que a gente fez um laudo também, de recuperação. Eu especifiquei a mesma coisa, vamos usar virada em obra, quer usar o estucamento aí, você usa, mas tem que fazer painéis. Quem tem que aprovar é o dono da obra. Você vê, o prédio é velhinho, mas você vê, ó, parece que é tudo pintado, né? Parece que foi pintado com lata de cimento. Porque foi usado o material, né, que não representou um concreto aparente. Tá bom? Aqui, ó. Parece uma pintura de pasta de cimento. Não é um concreto aparente com aquelas nuances. Esse outro prédio que eu saí na rua, eu fiquei para cima e para baixo, fiquei caçando o prédio. Aqui estava novinha a restauração também, essas vigas aqui em concreto aparente. Se olha de perto, ó, parece uma pintura de pasta de cimento também. Tá? Esse aqui eu tirei uma foto que eles vão recuperar. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que vão aprontar com o coitadinho, né? Só espero que não façam isso, não matem ele de novo, né? Porque antes já tinham matado, ó, parece que pintaram o prédio. Né? Você vê, né? Ó, cadê as nuances do concreto aparente? Não tem. E a obra já é velha. Os caras vão sofrer para tirar isso daí. Porque cria uma crosta dura. Coisa que, quando é nata de cimento virada no canteiro, você te remover e aplicar uma nova é mais fácil. Tá? Você vê, ó, fica manchado. Não é legal. Aqui é um prédio que acabaram de entregar também lá. Ó. Também a mesma coisa, aquela coisa opaca, né? Cadê as nuances do meu concreto aparente desse pilar? Não tá. Tá aparecendo esse prédio que eu tirei foto hoje, lá na Bela Sintra, que realmente foi pintado, ó. Ó, isso é pintura de tinta de concreto aparente. O condomínio quis isso. Mas tá aparecendo isso aqui. Isso. Que é o estucamento. Só que não é virado na canteiro. Que dá
uma coisa fake, de concreto aparente fake, tá? Então é isso, gente. Feito isso, tem as proteções superficiais, que eu não vou entrar no mérito, né? Para mim, isso é o que eu costumo mostrar na sala de aula, né? O cara vai fazer um restauro, se ele não estudar a obra, não tem carinho e respeito, o dono da obra também não tem, quem está especificando também não tem o carinho e respeito, vai pegar, vai ficar assim, ó. Entendeu? A pessoa que eu tenho que esses pés aí que foram feitos, que eu mostrei no final, com aquela cara de pintar, tá, pegaram o presépio lá, ficou com cara de presépio. Essa obra antiga aqui no interior da Espanha, igual São Jorge, né? Pegaram o São Jorge lá de 1700 e pouco, de outra igrejinha no interior da Espanha, e ficou com o São Jorge com cara de quermesse. Aí ainda bem que conseguiram receber. Isso é o original do São Jorge. Então, assim, a hora que você estuca, tem que saber estucar, senão vai poder voltar à originalidade. Tudo isso que eu estou falando, eu aprendi com o Hageb e com a Noronha, e com essas leituras que eu falei para vocês. Então, eu recomendo, vai fazer concreto aparente, vai fazer o estucamento, faz na obra. E também, se você for escolher na obra, você tem que ser o mesmo cimento que você está usando, a mesma marca até o final, e o mesmo tipo de cimento, e a mesma dosagem. Não pode mudar, porque senão muda a nuance também. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa ser falar, é que eu fiquei muito indignado com o que eu vi. Sabe, um prédio que tinha um concreto aparente bonito e ficou com cara de concreto aparente fake. Tá? Agradeço a todos, dê o seu like e assistam com carinho, tá? Muito obrigado e até a próxima aí. Fica aguardando comentários. Tchau, tchau.